Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 13, o nosso objeto de conhecimento, elementos da linguagem. Detalhamento, expressão facial, corporal, gestual e variadas entonações de voz. Experiência de técnicas aplicada aos elementos cênicos, cenário, iluminação e sonoplastia. Enredo, personagens, figurinos, cenário, sonoplastia, caracterização, formas e espaços. Então, nesta aula, nós vamos conversar um pouco sobre o teatro. E para falar de teatro, nada melhor do que estarmos em um palco de teatro, não é verdade? Nós vamos conversar sobre alguns elementos do teatro e entender como eles se comportam para que a ação cênica possa acontecer da melhor forma possível e que a plateia possa apreciar, né, a obra que está sendo apresentada no palco. Então, olha só, a palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a vida cotidiana. A palavra teatro remete a dois significados diferentes: a um gênero da arte ou também a edifício ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Então, quando a gente fala a palavra teatro, a gente pode estar se referindo ao teatro, ato de encenar, né? O teatro, a encenação, ou nós podemos estar nos referindo ao espaço onde essa ação cênica acontece. Vamos ver uma imagem aí de um tipo de teatro grego, né? E a gente vai perceber como era a estrutura. A gente tem aí alguns nomes que seriam as referências, né? A gente tem a imagem que a ação cênica acontece ali no meio e a plateia fica ao redor, certo? Então, é assim que se organizava um teatro grego típico. E a gente tem várias partes, né? Tem a parte que eles chamavam de koilon, a parte da cena e a parte da orquestra. Então, cada uma dessas partes, ela vai ter uma ação específica, digamos assim. Então, a gente tem a parte das descobertas, das Querquíades, Diazomatos e Quimaques, que seria, né, a parte como hoje a gente entende como se fosse a plateia. A gente tem o B, que é a cena, que a gente tem corte, proquestião, ananás e tireoma. E a gente tem a parte C, que seria a parte da orquestra, que é onde tem a paródia, proedre e tinelli, em bemol. Então, a gente tem uma estrutura de teatro grego, né? Que ela tinha essa estrutura específica, essa estrutura ideal para eles, né? E a gente vai ver agora alguns exemplos de outros tipos de teatro. Então, aí a gente está vendo mais um teatro e a gente já percebe aí uma diferença, não é verdade, no seu formato. Olha só, lá o meio onde acontece a ação cênica. Olha só, e a gente vai entrando agora nele e olha a vista que se tem de onde acontecia a ação. A gente tem até uma representação de uma luta acontecendo ali no meio e a plateia toda ao redor. A gente consegue ter até uma referência de como se fosse um estádio de futebol, alguma coisa assim, né? Então, essa estrutura que nós temos, e pelo corte a gente já consegue identificar como era por dentro, né? As formas de acesso, as formas de sustentação desse teatro. Então, é uma forma diferente de estrutura física do teatro. A gente vai ver mais um teatro que aí já tem uma estrutura diferente. Vamos lá. Olha só, esse formato ele já é diferente, né? Ele tem uma estrutura diferente, é como se ele fosse um pouco menor, né? E aí agora por cima a gente consegue ver, ele é uma estrutura menor e aí a gente já consegue visualizar, olha só, o palquinho ali, né? A gente já tem um palco mais elevado, né? A gente já percebe uma estrutura diferente. Agora a gente vai ter a visão, olha só, como se estivesse acontecendo uma cena e a plateia observando, assistindo
a interpretação. Então, já temos uma estrutura diferente do que a gente viu, né, nas imagens anteriores. Aqui a ação cênica está até sendo representada, o ato de encenar, e olha a visão que o ator tem da plateia, né? Ele já tem essa visão ampla da plateia. Então, essa é uma outra estrutura de teatro. Já só para a gente entender quando eu falo a palavra teatro, eu posso estar falando do ato de encenar, ou eu posso estar falando dos espaços onde essa ação cênica acontece, né? E quando a gente fala de teatro ou ação cênica, a gente chega num outro elemento que é a dramaturgia. A dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. E o ator? O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício sua voz e expressão. O público é o que assiste o espetáculo, é o que vê a obra de arte. Então, a gente tem aí 3 elementos. A dramaturgia, que é aquele que escreve as peças de teatro. A gente tem o ator, que é aquele que materializa, que dá vida para aquele texto, né? Ele empresta a sua vida para aquele personagem. E a gente tem o público, que são aqueles que apreciam esse espetáculo. Então, esses 3 elementos, eles estão ali presentes no momento da ação cênica. E o ator, quando ele está ali interpretando, vivendo aquele texto teatral, ele precisa ter alguns elementos e um deles é a consciência corporal. Vamos conversar sobre a consciência corporal e o teatro. Olha só, a consciência corporal irá explorar as possibilidades de movimento, controle e expressão do corpo. Então, a partir do momento que o ator tem consciência do seu corpo, ele conhece as possibilidades do corpo dele, de movimento, de controle, de expressão. Então, é essencial que ele tenha essa consciência para entender como o seu corpo ele pode se comportar. Outro elemento de consciência corporal e teatro é a expressão acontece muito mais pelo quanto nos conhecemos, pela consciência que temos de nossas possibilidades do que pelo exercício muscular. Então, olha só, essa expressão, ela consegue ser aperfeiçoada, mas por quanto eu conheço o meu corpo. Quanto a gente se conhece. Se eu conheço as minhas possibilidades, né, o que o meu corpo é capaz de fazer, eu consigo aí aperfeiçoar a minha ação cênica, a minha expressão corporal, ela pode ser melhorada e aperfeiçoada. Outra questão é as emoções que sentimos interferem na forma pela qual nos expressamos. E conseguir controlar as emoções é parte do trabalho de consciência corporal. Saber até onde nós podemos controlar também é parte da consciência sobre nossas possibilidades. Então, eu entender as minhas emoções, eu saber como eu posso lidar com essas emoções, também é uma parte essencial do meu trabalho de consciência corporal. Então, quando eu estou falando de emoção, quando eu estou falando de como a minha emoção, eu conhecer a minha emoção, vai relacionar com o meu comportamento e a minha expressão corporal, a gente chega num outro elemento muito importante. Vocês sabiam que o corpo fala? O corpo fala. A linguagem corporal, também chamada de não verbal, é uma forma de comunicação do nosso corpo relacionada à maneira como ele se expressa. Então, alguns movimentos, eles transmitem informações. Eles transmitem mensagens. E agora a gente vai ver um vídeo que exemplifica um pouco de como seria essa linguagem corporal. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela. Nós vamos falar sobre como o nosso corpo, através do nosso gestual, ele pode transmitir algumas mensagens. Então vamos começar com mãos na cintura. É um sinal que indica impaciência, pressa para resolver determinado assunto. Normalmente é um recurso utilizado para chamar a atenção, demonstrar uma coisa urgente que precisa ser tratada. Então é comum que quando a gente tem alguma certa inquietação ou urgência, as mãos venham para a cintura. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é as pernas cruzadas.
A posição das pernas também diz muito sobre você. Quando elas estão cruzadas, elas podem demonstrar confiança e firmeza, mas cuidado para não ficar uma conversa inteira nessa posição, pois ela também pode denotar falta de abertura para o diálogo. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é a postura neutra. Como o próprio nome já diz, passa uma ideia de neutralidade, que você só está assimilando as informações sem qualquer tipo de julgamento. Os braços livres e soltos ao lado do corpo ajudam a passar essa sensação. Então, vocês perceberam que como a gente se movimenta, essa movimentação vai estar transmitindo uma mensagem? Então, o artista, o ator, ele tem que ter essa consciência corporal, saber como ele também pode estar interagindo melhor com o público. E agora nós vamos falar sobre alguns elementos do teatro. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça. E mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Então a gente vai conhecer alguns elementos que se combinam para acontecer essa ação cênica, né? Para que esse espetáculo aconteça. Para a gente começar a falar sobre isso, para onde que a gente vai vir agora? Nós vamos vir para um palco e a gente está aqui, parece que pronto para uma encenação. Mas vocês estão percebendo que tem alguns elementos aqui? Olha, tem uma poltrona, tem uma cama. Acho que seria uma cena de quê? Acho que de um quarto, né? Poderia ser que esteja acontecendo aqui, vá acontecer uma cena de um quarto. Porque nós identificamos aqui no nosso cenário esses elementos. Então, a gente vai falar sobre cenografia. Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica. Técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o cenário. Então, o cenógrafo é esta pessoa que cria o cenário. E o cenário ele vai criar essa ambientação. Por exemplo, eu acho que está na hora da gente mudar esse cenário. Bora lá? Meu Deus, mudamos o nosso cenário. E agora? Onde que vocês acham que nós estamos? Olha o cenário, viemos parar numa floresta. O cenário tem esse poder, né, de transformar um local de ação cênica. Vocês estão vendo que nós estamos no nosso palco. Só que nós saímos de um ambiente que seria uma referência a um quarto e chegamos num ambiente onde a referência é uma floresta. Começou até a ficar um pouco friozinho aqui, né? Parece que está meio úmido, justamente para trazer essa ambientação. Então, o cenário é um elemento essencial para criar a ambientação na ação cênica. Outro elemento que nós vamos conversar é o figurino. É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por, além das vestimentas, acessórios. Então, o figurino ele vai além, né, de apenas a roupa, as vestimentas, ele conta com a presença dos acessórios. E o figurino ele é importantíssimo para trazer a mensagem, para ambientar também aquela ação cênica. Porque pensa só comigo, a gente está, por exemplo, aqui num ambiente de floresta. Então, o personagem ele tem que estar caracterizado ali com o tempo que essa cena está acontecendo, em que época essa cena está acontecendo. Por exemplo, vamos ver agora uns exemplos de vestimenta, de figurino. Aí nós temos a imagem de um homem e de uma mulher, né? A gente está falando de um vestuário europeu, por volta do século XVIII. E olha só como é um figurino, uma vestimenta diferente do que nós estamos acostumados. Temos aí um vestido, né, longo, mangas longas. Hoje em dia, a gente já sabe que não é isso mais ou menos que a gente encontra pela rua, não é verdade? Olha só, a gente já tem um figurino bem específico
de uma determinada época. Então, justamente porque o figurino ele tem essa capacidade de trazer a ambientação. Vamos ver mais um exemplo de figurino. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo e teríamos um figurino de uma época diferente. Olha só como já mudou a vestimenta, certo? A gente está aí com uma imagem que seria uma referência mais ou menos ao século XIX. E olha só, o homem já tem uma calça, como seria um blazer, e ele usa um chapéu. A mulher com um chale, né, mais um vestido, e a gente já percebe nitidamente aí a diferença do vestuário, né? Então, a intenção do figurinista, que é aquele que elabora esse figurino, né? Ela precisa ter uma relação direta com a história, com o contexto da história. E a gente vai ver agora um terceiro exemplo de figurino. E olha só, a gente tem aqui um outro figurino. A gente seria uma versão dos anos 20. Olha só, a mulher já está com um vestido um pouco mais curto. Olha o corte de cabelo, como ele já está mais curtinho. Né, a utilização das franjas, que era muito comum por volta dos anos 20. A gente já está aí num vestuário um pouco mais, né, atual, digamos assim. A gente está falando dos anos de 1920, mais ou menos. O homem ele já está com um terno de risca de giz, aqui como ele está representado. E olha como o formato do chapéu modificou, está mais arredondado. Né? Então, a gente percebe que, conforme a história vai modificando, vai transformando o figurino, a identificação desses personagens. Então, é importante o figurinista também saber se ambientar, né, naquela proposta de ação cênica. Outro elemento importantíssimo é a maquiagem. A maquiagem é a parte da composição do espetáculo, é um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção dele, com vistas a ressaltar e ou criar elementos que ressaltam aspectos importantes para a compreensão do personagem. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes. Então, esse processo de caracterização, ele segue também com o maquiador. Vocês já viram aquelas maquiagens onde a pessoa se transforma? Né? Às vezes as pessoas eles transformam os atores e atrizes até em pessoas com mais idade, mais novas. Então, existem recursos ali de maquiagem que conseguem fazer essa transformação. Então, olha só, são vários elementos que eles precisam estar dialogando entre si para chegar num contexto onde tudo aconteça de uma forma harmônica, onde o cenário esteja adequado, o figurino, que não adianta a gente colocar um cenário super atual, super moderno, e a gente colocar ali nossos atores com um vestimento, um figurino do século XVIII. Né? Não vai dialogar, a não ser que a proposta seja essa, né? De repente uma viagem no tempo, aí a gente já tem que estudar o contexto dramático, o contexto ali do enredo, qual é a intenção do dramaturgo, daquele que escreveu. Né? Então são vários elementos que precisam estar alinhados para que a ação cênica aconteça de uma forma eficiente. Outro elemento é a sonoplastia. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. Olha só, a gente já está utilizando aí para enfatizar, né, cenas e emoções. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Então, o sonoplasta precisa se concentrar
e acompanhar o desenvolvimento de toda a peça teatral. Porque cada mudança de cena, cada mudança de emoção, ele precisa entrar com a sonoplastia adequada. Vamos começar com alguns exemplos. Vamos escutar agora o efeito do nosso sonoplasta. O que vocês acham? Que som é esse? Ele colocou um som de pássaros, justamente porque nós estamos num ambiente de floresta. Então, para enriquecer ainda mais este cenário, essa ambientação, ele colocou som de pássaros. Mas vamos imaginar que, neste momento, o céu começa a ficar mais escuro e entra um outro efeito sonoro. Esse efeito sonoro aqui, ele é quase que inconfundível, né? Começou a chover, tá caindo alguma gotinha? Não, mas o som da chuva já nos remete à ideia de que está chovendo. Então, olha só o poder da sonoplastia, né? A gente já coloca esses sons que vão ajudar nessa ambientação, inclusive enquanto as emoções dos artistas, né, daquela ação cênica. Se é uma cena onde é um pouco mais melancólica, né, já entra uma música um pouco mais lenta. Se é uma cena mais romântica, já entra uma música mais romântica, mais suave. Se é um momento de tensão, já entra uma música adequada para acompanhar aquela cena. Então, todos esses elementos, eles precisam estar de acordo. Já pensou se numa cena triste, uma cena muito triste, que as pessoas estão muito tristes, começasse a tocar uma música de carnaval? No mínimo, ia ficar estranho, né? Então, a sonoplastia, ela precisa acompanhar a ação cênica do início ao fim, justamente para fazer essa troca de efeitos sonoros que vão enriquecer a dramatização. Outro elemento é a iluminação. A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Pode estabelecer relações entre o ator e os objetos. Pode enfatizar as expressões do ator. Pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Outro elemento, outro personagem, digamos assim, outro elemento que precisa estar acompanhando toda a ação cênica é o iluminador. Porque o iluminador, ele vai ter que acompanhar o que está acontecendo e quando ele prepara ali toda a sua estrutura de iluminação, nesse momento eu preciso que venha um foco de luz para que a plateia direcione o seu olhar para determinado lugar. Então, a gente precisa que olhem só para um lugar e a iluminação vem com esse poder. Vamos ver como é que fica um efeito de iluminação? Olha só, estou num foco de luz, porque a intenção, digamos assim, do dramaturgo, quando ele estava escrevendo esta peça teatral que nós estamos aqui nesse cenário, ele queria que nesse momento a plateia olhasse diretamente para o ator, para a ação cênica que estava acontecendo ali, para o que estava sendo interpretado. Então ele direcionou um foco de luz bem em cima de mim e aqui vocês conseguem direcionar o olhar para o que eu vou fazer, para a minha interpretação. Então, a iluminação ela tem esse poder de restringir o espaço. A gente sabe que o palco é muito maior, mas quando eu coloco um foco de luz em determinado lugar, eu consigo direcionar o nosso olhar. Eu consigo ampliar essa visão. Se eu acendo todas as luzes, o palco fica todo iluminado, a gente vai ampliar o nosso olhar e olhar para o todo.
né? A partir do momento que existe esse foco de luz, automaticamente nós direcionamos o nosso olhar para o que está sendo iluminado. Então, a iluminação, ela também enriquece essa ambientação, ela tem esse poder de direcionar o olhar, de criar um espaço, de reduzir um espaço, por isso que são, assim como os efeitos sonoros, ela é acompanhada desde o início até o encerramento de toda a peça teatral. E quando a gente está falando, a gente falou de figurino, a gente falou de maquiagem, e a gente está falando de caracterização, de uma forma geral. Então, olha só, a caracterização dos personagens é uma das atribuições mais importantes do dramaturgo, pois é através dela que o público, o leitor ou o espectador, irá obter meios para imaginar e conceber o universo dramático. Assim, é possível obter um efeito mais crível e verossímil da trajetória dessas figuras ficcionais. Então, a gente tem essa caracterização, o dramaturgo ele vai pensar como vai acontecer essa caracterização. E vamos ver agora como é que a gente pode fazer algumas caracterizações? E aqui nós temos algumas caracterizações de professores. Olha só, todos esses atores aqui que a gente vai ver, a gente já tem uma caracterização específica. Olha só, mais um ator. Ele está caracterizado para esta ação cênica. Aqui a gente já tem outros dois professores que estão num cenário totalmente diferente, né? Então, eles estão caracterizados para essa proposta cênica. E olha aqui, a gente está num ambiente como se fosse um ambiente mais antigo. E o professor está ali com a sua vestimenta. Até vimos, né, nos exemplos de figurinos. E aqui, como a gente olha, a gente já pensa que é o quê? Uma quadrilha, na verdade. A gente tem a noiva, né? Tem o quadriculado. E olha essa ambientação como se fosse uma referência a uma luta, uma disputa. E os professores, eles estão caracterizados de uma forma específica. E essa caracterização, a gente viu que conta com figurino, com maquiagem, né? Todos esses elementos estão dialogando para essa caracterização. Que quando o dramaturgo está lá escrevendo o texto teatral, ele precisa imaginar como tudo vai acontecer. Qual é a história que ele está querendo contar? Em que momento essa história está acontecendo? Onde essa história vai acontecer? Quem está envolvido nessa história? Então, são até alguns elementos que precisam direcionar o que, onde, quem, por quê. Então, cada uma dessas respostas, elas vão direcionando o figurino, a caracterização, né? O que é o figurino, a maquiagem, a emoção que o artista tem que trazer naquele momento da sua interpretação. A gente vê aqui, é uma quadrilha, tá todo mundo muito animado. Aqui já é um momento de tensão, um cenário diferente, a música, o efeito sonoro já seria diferente, que é como se fosse um duelo. Aqui, qual é a referência que nós temos? É uma referência à cultura indígena. Então, a gente já tem um ambiente que nos remete à cultura indígena. Então, olha só, outro momento, já temos um momento diferente. O professor ele já está caracterizado de uma forma diferente, uma calça jeans, um colete. E aqui está acontecendo numa floresta. Olha só, cada intenção, né, da cena, ela vai trazer uma caracterização específica, ela vai trazer uma emoção específica, e tudo isso é direcionado e acompanhado por vários profissionais que fazem parte dessa estrutura da ação cênica. Então, nós vimos como é importante que todos esses elementos tenham conhecimento da intenção, né, da peça teatral, do texto teatral, e que eles possam estar juntos trabalhando pelo bem da peça, da apresentação da peça teatral da melhor forma para as pessoas que estão lá apreciando.